Bom dia a todos os seres vivos, mais uma vez, e aqueles que estão aqui nessa sala virtual. Vou colocar aqui no chat a pauta de hoje e do próximo encontro, que será o último. Aqui. Perfeito. Ok. Muito bem. Volto a perguntar, porque é melhor perguntar agora antes que aconteça, porque depois que acontecer, aí não há grande coisa a se fazer. Tem alguma dúvida sobre a segunda avaliação dessa disciplina? Alguma dúvida de que o vídeo tem que ser enviado até o dia 1º, que no dia 4 nós teremos aqui só a reposição da primeira avaliação e a avaliação da segunda fase para aqueles que não enviarem o vídeo e se decidirem fazer a avaliação no método construído para aquela primeira prova. Há alguma dúvida? Pode escolher um dos textos e falar sobre. Tem que ser da segunda unidade, do que nós estamos vendo da segunda unidade para cá. Ou seja, em termos de texto, agora só foi o texto do professor Edwin Santerland e o texto da leitura para a aula de hoje do professor Louis Vacant. São esses os dois textos. Os demais são as aulas que tivemos na segunda fase até o encontro da próxima semana. Texto e aula são objetos para o vídeo, que será a forma de avaliação dessa disciplina na segunda fase, ou seja, para a segunda prova. Ok? Oi, Rania. Professor, no caso, fica por nossa escolha fazer o vídeo ou a prova no formato... exatamente. Pode enviar o vídeo até o dia 1º ou fazer a prova no formato original dessa disciplina, como foi na primeira avaliação, dia 4, na segunda-feira, dia 4 de outubro. Ou envia o vídeo até o dia 1º. A reposição da primeira avaliação será no dia 4, com os mesmos conteúdos que foram organizados para a primeira avaliação. O vídeo de até 5 minutos, exatamente, até 5 minutos. Perfeito. Esclarecido? Volto a perguntar no próximo encontro, digamos assim. Bom, antes de iniciar, não custa lembrarmos, né, de que ontem foi um dia especial neste país, no campo da educação, porque, afinal de contas, aquele que é reconhecido, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, como um dos maiores nomes da educação de todos os tempos, como um dos maiores nomes de construções metodológicas no campo da pedagogia de todos os tempos, o bacharel em Direito,
pela Casa de Tobias, pela Faculdade de Direito do Recife, Paulo Freire, completaria 100 anos na data de ontem. E não é à toa que o Google, né, colocou na sua primeira página a foto de Paulo Freire em todo o planeta. Qualquer pessoa no planeta que fizesse uma pesquisa pelo Google ontem, ao acessar o Google, se deparava com a foto de Paulo Freire. Essa foi a homenagem que o Google fez a Paulo Freire. E por que o Google fez essa homenagem a Paulo Freire? Porque ele é de esquerda, porque ele é comunista, porque ele é socialista? Não, pelo contrário. Ele, aliás, era muito crítico das ideias socialistas, das ideias comunistas. Extremamente crítico, aliás. Né? Mas simplesmente porque ele era um grande teórico, porque ele se traduziu um grande teórico das metodologias dos processos de educação. Essa é a homenagem que o Google fez. Né? A um personagem que só em uma das suas obras, Pedagogia do Oprimido, essa obra foi até então traduzida para 45 idiomas. E no campo da pedagogia e das ciências sociais em gerais, essa obra ela se caracteriza como a terceira obra mais citada pelos pesquisadores em toda a história das ciências sociais. É um intelectual da educação, um pensador da educação, que tem simplesmente 35 títulos de doutor honoris causa pelas universidades mais relevantes do mundo, como Oxford e Cambridge, só para citarmos dois exemplos. É um autor que a Universidade de Harvard criou uma cadeira, né, para lecionar, estudar e pesquisar o seu pensamento. Isso não é brincadeira. E esse camarada, ele é brasileiro. Ou seja, ele nos mostra que se há um caminho para a civilização, se há um caminho para a civilidade, esse caminho se chama educação. E a educação, para Paulo Freire, como ele bem dizia, não se resume a ler textos, né, ou decorar textos, ou decorar métodos para se realizar uma determinada função. A educação, ela exige pensar, né? Pensar principalmente a sua condição humana, ou seja, onde você se encontra, qual a sua condição humana, qual o seu mundo e como transformar esse mundo, como revolucionar esse mundo. A educação existe para isso, né? Ou seja, a educação, quando alguém termina o curso, não é exercer uma profissão para apertar a porca, né, e ganhar um salário. Né? Nas palavras de Paulo Freire, a educação era algo para transformar a sociedade. E isso vale muito para nós do direito, que, afinal de contas, a pobreza no ensino jurídico neste país é algo inequívoco, é algo transparente. Né? É só olharmos o número de estudantes que saem da faculdade de Direito, o número de estudantes que se tornam advogados, e o que acontece nessa sociedade? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Por quê? Por causa da educação jurídica. Né? Não tenhamos dúvida. Então, aqui nossa homenagem a Paulo Freire, que foi, sem dúvida, o maior pensador de metodologias da educação no Brasil. Não é brincadeira você criar um método de alfabetização, né, e em 45 dias você alfabetizar 300 pessoas que não sabiam ler e escrever, não sabiam a diferença entre um A e um O. E 45 dias depois que elas estavam na sala de aula, elas sabiam escrever e sabiam ler. Esse era o início de tudo. Isso se deu na cidade de Angicos, no estado de Pernambuco, numa experiência para mostrar a praxe dos seus métodos teóricos na pedagogia. E por isso o mundo, né, olhou para Paulo Freire e disse: aqui tem um cientista da educação, um cientista da pedagogia. Não porque ele era de esquerda ou de direita, ele nunca disse que era de esquerda ou de direita, e pelo contrário, era extremamente crítico aos pensamentos, volto a repetir, socialistas e comunistas. Ele era um pensador da educação, no sentido de que a educação é um instrumento irrenunciável para a autonomia, que é um dos seus livros, Pedagogia da Autonomia, para a autonomia e a emancipação do ser humano. Emancipação do ser humano é educação como forma de pensar
a sua condição humana e a sociedade na qual você vive. E não essa ideia de empoderamento. Eu sou uma pessoa empoderada porque tenho milhões de seguidores no Instagram, ou no Facebook, ou no TikTok. Não, empoderado, meu querido, é o TikTok, é o Instagram, é o Facebook, não você. Né? Empoderado para Paulo Freire era transformar a sociedade a partir da sua condição humana, da sua condição geográfica na qual você se encontrava. Isso era empoderamento para Paulo Freire. Por isso que o mundo o reverencia, né? Diferentemente da maioria, nesse sentido. Então, nossa homenagem a Paulo Freire. Bom, como está aí no chat, neste tópico, nós iniciamos essa segunda fase com os temas daquilo não, desculpe-nos, com o tema daqueles tópicos ou daquela expressão em que os autores têm denominado de designs da criminologia. Nós já mencionamos aqui sobre algumas das transformações trazidas pelo projeto denominado de projeto anticrime, resultante na Lei 13.964 de 2019, né? E penso que vocês estão tendo a disciplina de Direito Penal, Teoria Geral do Delito e do Crime, portanto, penso que já se debruçaram sobre essa lei, né? E notaram que ela é realmente a tradução ou a estética ou o design, né, de um direito penal de prima ratio, como dizia o professor Winfried Hassmann, da Universidade de Frankfurt, ou seja, ela é a tradução daquilo que vai acontecer, ou daquilo que acontecera, melhor dizendo, nos Estados Unidos nos anos 80, a partir dos anos 80, 1980, 1982. Ela é uma lei que tem a ideia fundamentalmente de majoração de penas, de dificuldades da progressão de regime, de abertura jurídica maior para o encarceramento, de revisão de redações tipológicas no sentido de abrir a interpretação para se chegar à ideia de uma consumação do delito. Ela é uma lei que traduz simplesmente o aumento da permanência no cárcere, mesmo o cárcere no Brasil tendo sofrido uma decisão do Supremo Tribunal Federal pela ADPF 347 de um estado de coisa inconstitucional, ou seja, um sistema que nega, né, a dignidade da pessoa humana como uma das pilastras fundantes da ideia do Estado Constitucional de Direito no Brasil, ou da própria República Federativa do Brasil. Falamos aqui, portanto, sobre a transformação do pensamento americano, né, lá do início dos anos 80 para cá, com a renúncia de um Estado social de direito e a construção daquilo que os próprios autores, ou alguns autores nos Estados Unidos, como o professor Neil Christian, como Louis Walcott, como Alessandro de Jorge e outros, chamam de Estado penal, da realidade da sociologia criminal, da criminologia e do direito penal americanos. E hoje nós vamos iniciar com esses dois autores, relevantíssimos na memória do direito americano dos últimos tempos, o professor Walcott e depois o professor de Jorge, com a ideia do paradigma, e para ambos essa é a ideia, a expressão não é de Luciano Nascimento, a expressão é dos próprios autores, com a ideia do paradigma da criminalização da pobreza ou da miséria, né, como um modelo metodológico de governança, ou seja, de gerir o Estado e a sociedade através do sistema criminal ou através do sistema penal. Para esses autores, portanto, o que nós assistimos é a criação de um Estado penal na realidade americana, que se torna um produto de exportação, e um produto de exportação fundamentalmente para a América Latina. Não quer dizer que no direito da civil law, ao qual o nosso direito é pertencente, e aqui eu me refiro especificamente ao direito continental europeu, não quer dizer que na Europa nós não tenhamos, se não um modelo completo à luz dessa estética ou desse design, mas não quer dizer que não tenhamos pontos semelhantes
a esses construídos pela sociologia, a criminologia e o direito penal americano. O caso da Itália é um deles. É verdade que a construção no direito italiano ela é voltada para uma criminalidade específica, que não é aquela na realidade americana, mas sim uma criminalidade denominada de criminalidade organizada do tipo mafioso, né? E que, para a realidade americana, o que nós assistimos é à luz de uma criminalidade convencional ou de uma criminalidade, digamos assim, comum, ordinária do dia a dia, e que, portanto, ela representa um menor poder de ofensividade, comparado com aquela italiana, né? E algumas construções das ideias italianas, que também, de alguma forma, são inspiradas na realidade americana, vieram parar no Brasil, na Lei de Execução Criminal, na Lei 7.210 de 84, como, por exemplo, a ideia do denominado RDD, Regime Disciplinar Diferenciado, né? E quando tiverem lá em processo penal, o professor provavelmente vai discorrer sobre esse denominado RDD, quando tratar, por exemplo, em Teoria Geral do Processo, do Instituto das Penas. Ou, aí no direito penal, no denominado direito penal, estudo das penas previstas na parte geral, a partir do artigo 32 até mais ou menos o artigo 66, o professor também, ou a professora também, vai se referir ao regime disciplinar diferenciado. Bem, o professor Louis Vacant pode ser considerado um sociólogo, né, um sociólogo do direito penal. Os seus estudos em matéria de criminalidade é voltada para a teoria da sociedade, portanto, é um estudo de sociologia do direito penal. Foi membro do Instituto Legal de Pesquisa da Califórnia, do Instituto Legal de Pesquisa e Escola da Califórnia, nos Estados Unidos, durante algum tempo. O seu pensamento tem influências inequívocas do pensamento do estruturalismo e do pós-estruturalismo franceses, ou seja, autores como Pierre Bourdieu são pensadores recorrentes na construção das argumentações presentes nos textos do professor Louis Vacant. Tem, digamos assim, por metodologia, uma construção crítica da dominação de classes, com base em Immanuel Kant e Karl Marx. São dois referenciais teóricos nas pesquisas do professor Vacant. Toda a sua trajetória de intelectual na Universidade Americana, ela pode ser traduzida por uma ordem, por uma construção para traduzir, digamos assim, uma ordem social vigente, em que a sociologia criminal, a criminologia e o direito penal americanos procuram construir camuflagens para ocultar os métodos de arbitrariedade na autuação do que ele chama de autuação conjunta entre polícia, Ministério Público e magistratura. Ou seja, esse que se caracterizaria como o sistema de justiça criminal conjunto, né, pela conexão dessas, digamos assim, desses órgãos que compõem o sistema de justiça criminal, seriam voltados para autuar dentro de uma ideia das hierarquias sociais, né? E nessa ideia das hierarquias sociais tem-se, portanto, aquilo que Alessandro Barata chamou de a clientela do direito penal. Nessa moldura das hierarquias sociais, obviamente que o sistema de justiça criminal ele tem um alvo, e nós sabemos qual é o alvo naquela realidade americana pela tradução desses autores. Na realidade italiana, como eu acabei de me referir especificamente a uma fenomenologia que só eles têm, que é a denominada criminalidade organizada do tipo mafioso, já que eles têm uma previsão legal em lei extravagante, em lei especial, e no próprio Código Penal, denominado de crime de associação com a máfia, né? E aqui, crime de associação com a máfia, só abrindo um parênteses para essa realidade italiana, que de alguma forma ela é a tradução do pensamento americano. Essa criminalidade, ou esse tipo penal, esse injusto, ou esse delito,
de associação com a máfia, que é uma construção legislativa, portanto, uma construção normativa da realidade italiana. Nós não temos nem esse tipo, nem outros ordenamentos jurídicos. Nós temos no Brasil a denominada criminalidade organizada nacional, né, e criminalidade organizada transnacional, já que o Brasil recepcionou, aliás, não apenas recepcionou, é país signatário da Convenção ONU de Palermo sobre criminalidade organizada transnacional. Inclusive, o Brasil ocupou o grupo de trabalho de número 11 para fazer propostas no corpo do Tratado Internacional. Outros países também têm modalidades tipológicas ou categorias tipológicas de criminalidade nacional e transnacional. Mas mafiosa não tem, mas como na Itália, porque só a Itália construiu esse tipo em função exatamente que ele representa toda uma biografia, ele tem uma biografia, um sentido, um significado, uma etimologia, né, já que essa palavra máfia ela tem um sentido desde os primórdios da linguagem na Península Ibérica, em ilhas como a da Sicília e de outras regiões, como a região sul, denominada de Reggio Calabria. A palavra máfia ela vem do processo de ocupação das diversas civilidades que ali estiveram na Península Ibérica. Então, ela é primeiramente uma palavra árabe, ela vem da palavra mahafati. Mahafati, em árabe, é proteção, né? Depois ela evolui para um dialeto siciliano, e ela se torna mafia, uma palavra dividida, e mafia em dialeto siciliano é casulo, é família, né? E finalmente ela evolui para o italiano e fica como máfia. E máfia em italiano é família, que significa dizer que o tipo penal de organização criminosa mafioso é um tipo penal só relacionado à Itália, que interpreta, à luz da sua cultura, da sua biografia, do seu sentido e significado, máfia como família. Em outros lugares do mundo, nós não temos famílias mafiosas no campo do crime. Diria um professor da UFCG aqui de Campina Grande que temos na política. Na política nós temos várias famílias assim, mas não exatamente na criminalidade organizada como os italianos construíram. E isso também vem de uma obra teatral do século XVII, chamado... como é que se chama a peça, minha nossa? Os Mafiosos da Bagaria. I Mafiosi della Bagaria, se não estiver equivocado, que depois vai parar no dicionário de língua italiana, né? E ali, então, se constrói toda a ideia de máfia como família, a partir dali, porque havia ocorrido a prisão de uma série de mafiosos, e eles foram para o cárcere da Bagaria, na cidade de Palermo. E eles eram pessoas muito elegantes, pessoas bonitas, bem tratadas, elegantes. Ou seja, pessoas de famílias, né, de famílias importantes. E, portanto, assim nasce, portanto, assim é traduzida essa cultura sociológica da realidade americana, sociológica, econômica, cultural, linguística, né, para a realidade jurídica americana. Italiana. Por isso que, nesse sentido, eles criaram um tipo penal que nenhuma outra legislação no mundo tem, digamos assim. Bom, para Vacat, essa associação construída pelos americanos a partir do início dos anos 80, ela se traduz por uma implantação de estruturas materiais e processuais penais, ou seja, de direito penal e de direito processual penal, construídas pela sociologia criminal e pela criminologia, a implantação dessas estruturas como uma forma de poder para organizar a sociedade americana, né? E o Estado gerir, portanto, como deve ser essa sociedade a partir dos anos 80. Vacat vai buscar subsídio, digamos assim, subsídios intelectuais, né? Saindo de Kant e Marx para fazer a crítica sociológica, né? E do ponto de vista da ideia de gestão do Estado e da sociedade e da própria das ciências sociais, vai buscar, portanto,
argumentos na ideia dessa forma de poder estruturante a partir dos anos 80 nos Estados Unidos, nos pensamentos de Michel Foucault, de Weber, de Max Weber, do francês Foucault, do alemão Weber, como estruturas argumentativas que traduziriam, portanto, o novo pensamento americano. Novo, entre aspas, mas de alguma forma é novo porque rompe com um paradigma social e econômico, digamos assim. Ora, então, para Walcott, ele chega a três conclusões acerca dessa realidade ou dessa outra realidade americana dos anos 80 para cá. A primeira é de que o sistema penal e o sistema de justiça penal e, portanto, o sistema processual penal e da execução criminal são utilizados como um instrumento de dominação em relação a etnias e classes e raças, ou seja, são utilizados como instrumento de dominação contra negros, latinos, asiáticos, e que, portanto, essas pessoas precisam estar sob as observações do Estado através desse instrumento de dominação, desse instrumento de poder. Para ele, a segunda conclusão é de que os Estados Unidos passam a viver um Estado penal. É só verificar, por exemplo, o expansionismo da força policial, o número de policiais que passa a ter o Estado americano, as autuações policiais e as autuações policiais em função de qual modalidade criminosa é praticada, e que, portanto, isso se traduziria com aquela conjugação polícia, Ministério Público e magistratura como o novo momento do Estado americano como um Estado penal. E, para ele, a terceira constatação, a terceira conclusão, que ela é inequívoca ao olhar o cárcere americano, ao olhar o número de autuações policiais, ao olhar a ideia dos tribunais na realidade americana, que é de que esse instrumento de dominação ou essa forma de Estado penal, ela utiliza a pobreza ou a miséria para construir uma forma de governança da sociedade americana. De um lado, a ideia da pobreza ou da miséria, do outro lado, a ideia da questão racial. Isso, para Walcott, é inequívoco. Essa terceira e última conclusão, portanto, ela é o fechamento, digamos assim, da sua ideia do significado desse novo momento do direito penal no sistema americano ou no sistema da common law, na versão americana. Então, para organizar essas ideias, o Walcott vai construir uma série de estudos. O primeiro deles pode ser interpretado como punir os pobres. Esse é o título, ou seja, ele tem vários artigos, dentro de seus artigos, também livros, em que ele descreve como esse sistema de dominação, ou como o direito penal e o processo penal como um instrumento de dominação, ele existe para punir os pobres, digamos assim. O que ele vai chamar de underclass, ou seja, as subclasses, ou aquilo que o sistema penal americano interpreta como subclasses sociais, underclass, e que essas pessoas não podem fazer parte da sociedade americana. Essas pessoas têm que fazer parte de uma outra sociedade. Sociedade essa que vai estar sob o poder total do Estado. Não diretamente, porque essa outra sociedade chamada cárcere, né, que vai estar sob o poder total do Estado, só do ponto de vista, digamos assim, cognitivo, porque funcionalmente e operacionalmente, as prisões americanas elas são administradas por empresas privadas, por empresas de segurança, e não diretamente pelo Estado. Não todas, obviamente, mas a maioria assim o é. Assim constrói a gestão dessa outra sociedade. E também em estudos em que ele vai mostrar que as prisões americanas são prisões da miséria. E por que prisões da miséria? Exatamente por causa da ideia de quem está lá, né? Qual a classe social que ocupa as prisões nos Estados Unidos? Qual a classe racial, qual é a etnia que ocupa as prisões americanas? Então, Walcott chega à conclusão de que a política americana de encarceramento é um instrumento de controle social.
o que, posso estar muito equivocado, mas não penso assim, o que não é diferente da nossa realidade aqui. É só darmos uma olhada quem é que cumpre pena no Brasil, né? É só darmos uma olhada qual é a nossa população carcerária, quem é o apenado na realidade penitenciária brasileira, nesse sentido que eu me refiro. Então, nós não estamos, digamos assim, tão diferente dos americanos. Desculpa, eu não tinha visto aqui, Lidiane, só lembrei de Walter Benjamin quando ele faz esse aparato acerca da polícia com o apêndice técnico. Sim, sim, de Walter Benjamin na ideia de crítica da violência, né? Quando o Estado utiliza a violência e ele está legitimado para utilizar a violência, não é interpretado como uma violência. Assim como o direito, quando utiliza a violência, ou o Estado utilizando o direito para praticar a violência, não é interpretado como violência, digamos assim. Então, essa política de encarceramento como instrumento de controle social, ela é, para Vakati, uma prisão que ela é uma sociedade do gueto, já que as classes que estão ali são as classes que, na cidade, habitam os guetos, ou seja, os latinos, os asiáticos, os africanos, né? Aqueles que não têm uma posição social, digamos assim, mais favorecida na sociedade americana, nesse sentido. Então, para Vakati, o sistema jurídico, nessa conjugação polícia, Ministério Público e magistratura, o sistema americano constrói uma lógica do que ele vai chamar de lógica da exclusão etno-racial. Essa é a grande jogada do Estado americano. Construir uma lógica, essa lógica é primeiramente da exclusão e, segundamente, da exclusão de quem? De uma exclusão que se traduz num código dual etno-racial. Essa é, portanto, a conclusão de excluir da sociedade americana essas pessoas, inicialmente. Ou seja, essas pessoas, nas palavras dos estudos de Vakati, essas pessoas são pessoas indesejadas na sociabilidade americana. Elas são sujeitos indesejados, digamos assim. E como isso foi possível? Né? E aí ele responde como é que isso foi possível. Ele responde, portanto, a essa pergunta. Diz Vakati que, como nós afirmamos lá no início, toda essa construção americana se traduziu possível, portanto, em função de que passou-se a identificar a decadência de um modelo social, político e econômico, denominado de modelo keynesiano, ou seja, do economista americano Keynes, né? Que tinha um pensamento da economia por uma ideia de um Estado social de direito, e não por uma ideia puramente, né, da produção econômica, da produção de riqueza, da maximização de riqueza, da concentração de riqueza, mas de uma distribuição dessa riqueza, se não igualitária, mas proporcional na sociedade americana. E esse modelo vai ruir, portanto, para as ideias de Vakati no final dos anos 70, começo dos anos 80. Significa dizer que é o fim do Estado social e a construção do que Margaret Thatcher havia falado na Inglaterra, denominando de Estado mínimo. Ou seja, os americanos fazem uma virada epistemológica no modelo de Estado e economia. Eu diria que no modelo de sociedade, Estado e economia na sua realidade. O que é construído por três premissas, que são premissas políticas, são premissas econômicas, mas que elas invadem a ideia jurídica, contaminam a ideia jurídica, no sentido de inverter o papel do jurídico na sociedade, no Estado americano. Ou seja, a primeira premissa político-econômico ou da economia política no modelo britânico que os americanos vão adotar é a ideia de desregulamentação da economia. Ou seja, com a desregulamentação da economia, eu tenho, portanto, esse gigantesco espaço de atividades econômicas sendo regulado pelo mercado, puramente pelo mercado, né?
Então, portanto, o mercado dita as normas. Permitam-me aqui abrir um parênteses, porque eu vou falar sobre um projeto de lei que está em andamento na cidade de João Pessoa, né, que para muitos é um avanço, né? Inclusive para o vereador que está propondo o projeto de lei, é um avanço no campo econômico, no campo social, no campo da relação capital e trabalho, ou na relação da organização do trabalho na sociedade moderna. Em que para outros é simplesmente a constatação dessa ideia de Estado mínimo e dessa ideia, mais do que nunca, de uma economia tecnológica, de uma economia digital, digamos assim, em que o trabalhador ele vai pagar, sem dúvida nenhuma, a maior parte dessa conta. Na cidade de João Pessoa está em andamento na Câmara Municipal para votação um projeto de lei de um vereador. Inclusive já tem um projeto piloto, quem for a João Pessoa for lá, o Bar do Cuscuz, né, em João Pessoa, lá no Cabo Branco, né, a Grife de Campina Grande em João Pessoa. Quem for lá vai poder observar, né, que é um projeto relacionado aos entregadores, aos motoboys, digamos assim, por aplicativo, né, como o iFood, o 99 Food, ou seja, os entregadores de comida por aplicativo. E a ideia do projeto de lei é criar uma base onde eles fiquem, nesses grandes restaurantes, uma base para eles terem ali um lugar para sentar, uma cafeteira que eles possam tomar um café pequeno enquanto espera o pedido ser emitido e a comida chegar para se colocar no mototáxi, na moto, e o motoboy fazer a entrega, ter um botijão de água mineral fresca para que ele possa beber uma água, enfim, ter essa estrutura que esse projeto de lei chama de estrutura social no exercício do trabalho pelos motoboys entregadores de comidas por aplicativo. Esse projeto de lei julga isso como um avanço nas relações capital e trabalho. Inclusive, a própria direção-geral do iFood já esteve em João Pessoa para observar essa experiência, esse projeto piloto, para exportar e para, digamos assim, maximizar isso em outros municípios e dizer, olha, o caminho é esse e tal. Mas não nos esqueçamos que esses trabalhadores, esses operários, esses profissionais, né, eles não têm garantia trabalhista alguma. Aliás, o iFood diz que não tem vínculo trabalhista nenhum com esses entregadores, né? Esses entregadores não têm direitos de seguridade social algum. Ou seja, nessas entregas, se eles sofrem um acidente, né, eles têm que dar um jeito, porque se ficarem 15 dias sem trabalhar, um mês sem trabalhar, não receberão absolutamente nada, porque não tem vínculo algum, não tem vínculo com o restaurante respectivo, não tem vínculo com o iFood, né, e, portanto, o custo desse acidente dele vai sobrar para o Estado através de um hospital público, né, pelo sistema de saúde pública do Estado. Essa é uma tradução de um novo momento econômico. Mas quando esse motoboy, por exemplo, se envolve em uma questão criminal, né, ele é o primeiro, né, a ser autuado. Né, e sabemos como é que ele é autuado e as dificuldades que ele tem para construir uma defesa e, portanto, se livrar das garras do Estado. Esse é um exemplo da ideia de desregulamentação da economia, né, de mostrar que o mercado pode gerir tudo e que o Estado tem que aparecer só com o mínimo. Nesse caso aqui, o Estado aparece só com a regulação ou a regulamentação para facilitar, portanto, a produção de riqueza por essas grandes plataformas de entrega de comida, digamos assim. Mas quem operacionaliza, nós sabemos sempre que são as mesmas pessoas de sempre, nesse sentido. Então, fechando o parênteses, para a Vacant, o primeiro ponto é a desregulamentação econômica produzida como projeto, portanto, como projeto que vai incentivar a reorganização do sistema penal americano. A segunda constatação é a diminuição drástica e veloz dos programas sociais por parte do Estado americano, né?
E essa diminuição, portanto, faz com que pessoas cada vez mais, essas pessoas, ou seja, dentro desse campo etnorracial, se tornem cada vez mais vulneráveis. E por quê? Porque essas pessoas não têm uma formação escolástica em que elas encontram um posto de trabalho no mercado, por exemplo, de uma economia americana tecnológica, né? Essas pessoas moram de forma precária, essas pessoas têm dificuldades com o transporte público, essas pessoas, enfim, do ponto de vista social, elas têm todas as dificuldades que se possa imaginar, né? E a diminuição dos programas sociais se caracteriza como uma estratégia desse novo modelo de Estado americano. E, finalmente, a ideia que para Vakati, ela é o fechamento da ideia do Estado mínimo. Se o Estado mínimo coloca a economia nas leis do mercado, se o Estado mínimo diminui os seus custos sociais, que para o Estado, para esse modelo de Estado, isso é custo social, né? Para o pensamento keynesiano, programas sociais não era custo social, né? É investimento nas pessoas, investimento nas condições sociais que fazem com que as relações sociais se tornem menos desequilibrantes, digamos assim, né? Então não há custo, há investimento. Para Vakati, a terceira característica é a que faz o fechamento de tudo isso. Ou seja, o projeto de um Estado mínimo, ou seja, com a presença mínima na economia, com a presença mínima no social, se traduz com a presença máxima no desenvolvimento do cárcere como um modelo de sociedade fechada. E que um modelo de sociedade fechada designado para aquele campo que ele vai chamar de etno-racial. Ou seja, e para Vakati, a tradução maior do desenvolvimento do cárcere como sociedade fechada etno-racial é, sem dúvida alguma, o movimento Law and Order, ou seja, lei e ordem. Lei e ordem. Ou seja, você está aqui nessa sociedade, você não tem condições de aparecer economicamente porque você não tem formação escolástica. Você mora precariamente, tem problemas com a saúde porque não pode pagar um plano de saúde num país em que a saúde é privada. Suas dificuldades de transporte para chegar a algum trabalho são enormes. Então, você não vai se colocar economicamente nessa sociedade, você não vai se colocar socialmente nessa sociedade, porque você não é desejado nessa sociedade. Então, o que lhe sobra nessa sociedade, quando você não mantiver a ordem, cumprindo a lei nessa sociedade, uma lei que não lhe favorece em absolutamente nada, pelo contrário, uma lei que lhe joga para fora dessa sociedade. Se você não mantiver a ordem cumprindo essa lei, o seu modelo de sociedade é outro. E é isso que vai acontecer. E você é transportado para esse modelo de sociedade. Para Vakati, utilizando uma expressão cara ao professor Niklas Luhmann e aos construtivistas, os estruturalistas, como do pensamento francês utilizado por ele, inclusive aos pós-estruturalistas, pelo menos para alguns, como Michel Foucault, do pensamento francês, para Vakati, essa situação ela é traduzida por um paradoxo, que a afirmação de um Estado penal, ela só é possível com a negação de um modelo de Estado social. Mas a primeira função, no seu pensamento, do Estado, né, é a organização social, né, e não uma organização penal. A organização penal vem depois da organização social, e não o contrário. Para Vakati, eu não posso utilizar a ideia de organização penal para organizar a sociedade do ponto de vista social. Eu tenho que organizar a sociedade do ponto de vista social e depois organizar um sistema penal, e não o contrário. Isso lembra muito, né, as lições do professor Nilo Batista, fundador do Instituto Carioca de Criminologia, um dos mais importantes do Brasil, né? Ex-governador do estado do Rio, ex-vice-governador do estado do Rio de Janeiro, na gestão Leonel Brizola, que nos anos 80, quem nunca leu, e se vocês estão tendo direito penal, faço a sugestão de um livro dele, um livrinho fininho assim,
que eu chamo de Pequeno Grande Livro, de Nilo Batista, um livro chamado Introdução Crítica ao Direito Penal, Introdução Crítica ao Direito Penal, em que Nilo Batista, quando vai falar de política criminal, né, para a formação dos sistemas penais, do ponto de vista da dogmática penal, ele faz a afirmação que ela é, eu diria, ela é uma pedagogia freiriana, né, uma pedagogia de Paulo Freire no jurídico, quando Nilo Batista diz que a melhor política criminal ainda é uma boa política social. Repito, palavras de Nilo Batista no seu livro Introdução Crítica ao Direito Penal. A melhor política criminal ainda é uma boa política social. Então, para Vacant, o que nós assistimos é um paradoxo. Um paradoxo, sem dúvida alguma, um paradoxo da ideia americana, porque constrói um Estado penal mediante o aniquilamento do Estado social. E para irmos para o penúltimo ponto, ou o último ponto, antes das conclusões do seu pensamento, o que ele traz como análise. Quando ele utiliza a expressão underclasses, né, ou alguns vão chamar underclasses de subclasses, na tradução, outros vão chamar de subproletariado ou subproletário, né? Para Vacant, esse movimento Lei e Ordem, assim como aquele outro que nós vimos, Tolerância Zero, né? Eles não são dirigidos, eles não são construídos, eles não foram formulados, elaborados, pensados para o que nós conhecemos como a macrocriminalidade na realidade americana, principalmente na realidade econômica americana. Eles foram criados para a ideia dos pequenos delitos, dos delitos de menor potencialidade, de menor potencial ofensivo, e não para essa criminalidade que realmente desafia a ordem, mas não a ordem social. Essa macrocriminalidade desafia a ordem econômica da produção capitalista organizada pelo Estado e a própria ordem do Estado como a instituição abstrata, fenomenológica de poder de gerir a administração pública e a sociedade. Então, para Vacant, essa é a primeira análise. Ambos os movimentos são voltados para os pequenos delitos, não para os macros delitos, né? Esses movimentos foram pensados, né, como um meio de perseguição a esses pobres, a essa ideia etno-racial. Esses movimentos que fizeram nascer essa conjugação polícia, Ministério Público e magistratura, né, eles iniciam como um instrumento de gestão policial e judiciária da pobreza. Esse sistema conjunto entre esses três órgãos representa um sistema judiciário, no fundo, de gestão da pobreza, de como organizar essa pobreza, de como gerir essa pobreza através do jurídico, não de políticas sociais, né? Não de organização do mercado de trabalho, não de um acesso a uma formação escolástica, seja lá desde o ensino fundamental até o ensino superior, mas por essas outras perspectivas. Esse subproletariado, como dizem alguns intérpretes de Vacant, ele se traduz como uma espécie de inimigo público do Estado e da sociedade americana. Esse campo etno-racial é o grande inimigo do Estado e da sociedade americana. Ou seja, essas pessoas que estão no mercado de trabalho precário, sem nenhuma garantia, ou seja, sem nenhuma garantia trabalhista, sem nenhum direito previdenciário, de seguridade social, aposentadoria, né, já que essas pessoas não recolhem absolutamente nada para quando chegar aos seus 30 anos de trabalho com recolhimento, ou 35 anos, conforme a regra específica, poder ter uma aposentadoria e ter uma renda mínima para viver a sua velhice, para viver a terceira idade, digamos assim. Ora, essas pessoas que vivem nessa precariedade, essas pessoas que são atingidas diretamente pela minimização daquilo que na expressão inglesa se chama welfare state, ou seja, do Estado social, com a minimização do Estado social, só é dirigida a elas, né, o exercício laboral
precário, ou seja, de uma situação realmente que nenhum outro trabalhador ou operário americano se habilita ou se apresenta para exercer, que são aquelas funções que nenhum outro trabalhador quer fazer, sobra para essas pessoas. E mesmo à luz de tudo isso, essas pessoas é que são as eleitas como as inimigas do Estado e da sociedade brasileira, da sociedade americana. Conclusão, Vakati aponta duas conclusões de todo esse cenário. Vocês tiveram a oportunidade de ler um dos seus textos, texto extremamente contundente sobre a realidade americana. Ele chega a duas conclusões ou a dois resultados. O primeiro deles é o inequívoco aumento ou o aumento exponencial das demandas judiciárias nos Estados Unidos. Ou seja, a movimentação judiciária nos Estados Unidos até 82, 85 era uma, e depois de 85 para cá ela se torna outra. Ou seja, o Poder Judiciário como aquele que recebe todas essas problemáticas de relações sociais, digamos assim, para transformar em problemas jurídicos e tomar a decisão. Isso no campo penal, já que o Poder Judiciário, para essas pessoas lá, não é acionado no campo econômico, porque elas não são empreendedoras, não é acionado no campo dos direitos previdenciários, porque elas não fazem recolhimento, portanto, não têm acesso a um sistema de seguridade social, não é acionado no campo da saúde, que é um campo constitucional, porque elas não têm plano de saúde, não tem como pagar um plano de saúde, já que o sistema de saúde é privado. Então, a demanda que Vakati se refere aqui é a demanda judiciária no campo penal, já que esse campo étnico-racial é denominado de o campo do inimigo do Estado e da sociedade americana. Esse é o primeiro resultado, ou a primeira conclusão chegada por Vakati. A segunda é a que Neil Christian chega, a que Alessandro de Jorge chega, e outros autores americanos também chegam, que é o hiperencarceramento de pobres e miseráveis na realidade americana. E aqui a ligação ou a conexão com a nossa realidade, ela é inegável, simplesmente inegável. Você olha para a população carcerária americana e sabe quem é o preso, o apenado naquela realidade. Você olha para a nossa e nós sabemos quem é o apenado na realidade brasileira. Ou seja, não há grandes diferenças, digamos assim, entre essas duas populações carcerárias desses dois grandes países, que são os Estados Unidos da América do Norte e o Brasil aqui na América do Sul. Essas são, portanto, as conclusões, essas são, portanto, as traduções, essas são, portanto, as estéticas, numa síntese muito pobre, sem dúvida alguma, numa síntese muito pobre, dos estudos do professor Louis Vakati, estudos de sociologia criminal, de criminologia e de direito penal, e, por que não, também de processo penal e de execução criminal, à luz da realidade americana. Como vocês leram o texto de Vakati, que enviamos, mas nós deixaremos para daqui a pouco. Eu vou só fazer uma introdução e até uma certa parte, e concluímos no próximo encontro com os estudos de Eugênio Raul Zaffaroni sobre o sentido, o significado do sistema de justiça criminal na América Latina, qual a função que ele cumpre na América Latina, quais as ideias criminológicas de Eugênio Raul Zaffaroni como um dos grandes nomes do direito penal ocidental, não apenas do direito penal latino-americano, ou seja, não apenas como um autor argentino, como diria alguns, não é um autor argentino, não, mas como um autor relevantíssimo no mundo da criminologia e do direito penal ocidentais. As produções de Eugênio Raul Zaffaroni são interessantíssimas, intrigantes para as nossas realidades. Bom, saindo de Louis Vakati e indo para um outro pensamento crítico dessa realidade, que é do professor Alessandro de Jorge, aqui, do ponto de vista apenas de dados biográficos do autor, Alessandro de Jorge é filho de Raffaele de Jorge, o italiano Raffaele de Jorge, parceiro, companheiro de Niklas Luhmann por mais de 20 anos, ou de 1978 a 1998, 77 até 98, no campo das produções da sociologia, da teoria da sociedade, dos sistemas sociais, da teoria dos sistemas sociais,
do direito, da sociologia do direito, do próprio direito, da teoria do direito, da filosofia do direito. Alessandro de Jorge é filho de Rafael de Jorge, o construtivista Rafael de Jorge, e recebe esse nome porque Rafael de Jorge colocou seu nome de Alessandro em homenagem ao seu professor de criminologia e de direito penal, Alessandro Barata, na Universidade da Sapienza, em Roma, quando era estudante do curso de graduação. E pela relação que tinha com Alessandro de Jorge, e que foi quem lhe levou para a Alemanha e o fez conhecer Niklas Luhmann, em homenagem a um dos seus mestres, colocou o nome do seu filho de Alessandro de Jorge. Alessandro de Jorge nasce na Alemanha, cria-se na Itália, mas faz seus estudos na Inglaterra, e da Inglaterra ele se dirige para os Estados Unidos e se radica nos Estados Unidos e se torna um professor de criminologia, né? Assim como o seu nome diz, porque Alessandro Barata foi, sem dúvida, o maior nome da escola criminológica crítica italiana, e Alessandro de Jorge se torna um professor de criminologia na Universidade de San José, em San Diego, na Califórnia. Seus estudos são todos em criminologia. Seu grande objeto de estudo é o sistema carcerário americano, o sistema penitenciário americano. Então, para Alessandro de Jorge, a primeira expressão que caracteriza os seus estudos, como ele bem enfatiza nos seus livros, é que, na realidade americana, a partir dos anos 80, vive-se um paradigma da criminalização da pobreza. Essa é a ideia que ele tem sobre o sistema penitenciário americano. Repito, um paradigma da criminalização da pobreza. Ou seja, o Estado americano passou, através de metodologias inegáveis no campo da sociologia criminal, da criminologia e do direito penal, com essas metodologias, passou a gerir, né, o sistema de justiça criminal por uma ideia de governança da miséria, ou um título do seu livro, de um dos seus livros, que recebe a expressão A Miséria Governada através do Sistema Penal. Esse é um dos seus livros, que você pode, inclusive, encontrar aí pelo Google, o Aristóteles americano. Ora, e qual é o método, para Alessandro Barata, qual é o método, portanto, para governar essa miséria através do sistema penal? O método central, na sua ideia, é, sem dúvida, a ideia do encarceramento. O método é o encarceramento. Para Alessandro de Jorge, as conclusões são as mesmas de autores como Vacant e outros, né? O Estado americano, ao posicionar o cárcere como método central para gerir essa clientela, para utilizar a expressão de Alessandro Barata, né, o faz, primeiro, pela negação de um Estado social de direito, ou, se não a negação total, mas a minimização drástica desse Estado social de direito, por uma precariedade da vida laboral dessas pessoas, já que o Estado não lhe proporciona condições escolásticas de aperfeiçoamento, condições escolásticas técnicas, que possa ter uma profissão e exercer um labor qualificado para ter uma renda e, assim, poder conduzir sua vida social. E, obviamente, com a instauração de um modelo de Estado penal. Então, negação de Estado social, precariedade da vida laboral e implantação de um Estado penal tem como centro a ideia ou o método do encarceramento. Para Alessandro de Jorge, esse Estado penal e o encarceramento, né, tem números aterrorizantes nos seus estudos. Em um livro seu intitulado As 5 Mandamentos do Encarceramento no Sistema Penitenciário Americano, ele diz o seguinte: a população global do sistema de justiça criminal americano, a clientela global do sistema de justiça criminal americano, envolvendo quem está cumprindo pena em regime fechado, cumprindo pena em regime semiaberto, cumprindo pena em domiciliar, né, uma pena de prisão domiciliar,
que está sob monitoramento eletrônico, enfim, todas as modalidades de vigilância do Estado sobre a pessoa, mas que essa pessoa passou pelo sistema de justiça criminal, a população americana do sistema de justiça criminal giraria, no ano de 2018 e 2019, giraria em torno de 4,7 milhões de pessoas. Ou seja, a clientela do sistema de justiça criminal americano, segundo Alessandro de Jorge, ela representa uma população superior à do estado da Paraíba, que tem 4 milhões, ou em torno de 4 milhões e 200 mil pessoas. Lá seriam em torno de 4 milhões e 700 mil pessoas. Ou seja, seria o estado da Paraíba e mais uma cidade como a de Campina Grande, que tem em torno de 420, 430, 450 mil habitantes. Para Alessandro de Jorge, portanto, essa dominação racial e de classes, né, ela tem esses números que são dramáticos do ponto de vista social. Por exemplo, 59% dessa população é masculina e afro. 50% de 4,7 milhões. 59% dessa população é afro, né, é masculina e afro. Então, faça a conta de 59% de 4,7 milhões de pessoas. 22% é formada por latinos, ou seja, 59 com 22 daria 81%. Ou seja, 81% da população carcerária americana, segundo Alessandro de Jorge, está lá no seu livro As cinco teses do encarceramento na realidade penitenciária americana, ou as 5 teses do encarceramento, as 5 teses americanas do encarceramento, depende da tradução. Ou seja, 59% masculino e afro, 22% latinos. 59 com 22, 81%. 81% de 4,7 milhões de pessoas é representado nesse campo etno-racial. Ou seja, sobra 19% do cárcere americano para, digamos assim, os americanos nato, né? Desculpa, os americanos originários, digamos assim, né? Os americanos, nesse modelo, os americanos reais, digamos assim, né? 81% é formado por essa clientela. Diz Alessandro de Jorge que dessa clientela de 81%, entre 18 e 19 anos, os números são os seguintes. Para cada 100 mil habitantes nos Estados Unidos, nós temos autuação na ordem de 1.072 prisões para cada 100 mil habitantes negros, latinos, ou seja, desse campo etno-racial. Para cada 100 mil etno-racial, eu tenho uma autuação de 1.072 prisões. Para cada 100 mil brancos, eu tenho uma autuação de prisão da ordem de 102. Ou seja, uma diferença monumental. Para um lado, eu tenho apenas não, que é um número significante, Luciano Nascimento. Tenho 102 prisões de brancos, enquanto eu tenho 1.072 prisões de afros e latinos. Ora, os números são estarrecedores, né? Para Alessandro de Jorge, nós teríamos, portanto, nesse total de 4,7 milhões, nós teríamos em torno de 2 milhões e 310 mil pessoas no sistema fechado, né? 1.561.000 pessoas que estariam aí no sistema semiaberto,
o que daria em torno de quase 4 milhões, 1,5 milhão com 2,3 milhões, 3,800, sobrariam 1,9 milhão, 1 milhão de pessoas que estariam em prisão domiciliar e sob monitoramento. E no sistema denominado de sistema, digamos assim, juvenil, envolvendo crianças e adolescentes, nós teríamos um número em torno de 500 mil jovens encarcerados nos Estados Unidos, entre criança e adolescente, já que a maioridade penal lá não é como a maioridade penal aqui, com 18 anos. Né? Bem diferente, digamos assim. Para Alessandro de Jorge, portanto, esse encarceramento é a tradução do Estado Penal americano. O Estado Penal americano, no ponto de vista da funcionalidade e operacionalidade, é organizado e gerido por empresas privadas de segurança. O Estado fica apenas com o poder de observação e intervenção quando entender que deve fazê-lo. Essa ideia do Estado Penal na realidade americana se traduz por uma ideia de fim do próprio Estado Penal, né, numa reforma radical da política americana, já que até os anos 80 esse pensamento não existia. Vocês podem estar se perguntando, mas nós sempre assistimos os filmes americanos e vimos aquelas autuações policiais em filmes dos anos 70, dos anos 60. Sim, as autuações policiais, né, com aquela viatura, com aquele giroflex, com o xerife que desce com a estrela, o revólver na cintura e tal e tudo mais. Sim, mas não nessa conjugação polícia, Ministério Público e magistratura. Não nessa conjugação. Uma intervenção, uma polícia, como, por exemplo, nos anos 60, quando ainda estava em vigência as leis de segregação racial, né, e que os negros tinham que, ao pegar o transporte público, utilizar o ônibus da metade para trás e não poderia sentar nas primeiras cadeiras, nas primeiras poltronas, só poderiam entrar em determinados restaurantes, determinadas lanchonetes de determinados bairros, só poderiam morar em determinados bairros, em determinadas cidades e assim por diante. Mas não havia essa engenharia jurídica, digamos assim. Polícia, Ministério Público e magistratura. Para Alessandro de Jorge, o que nós assistimos com a realidade do encarceramento nos Estados Unidos é o que ele vai chamar de solução tecnológica do Estado americano para controlar esse campo étnico-racial, né? Com a ideia de uma politização do cárcere para as massas. Ou seja, esse pensamento político americano observa o cárcere como uma tecnologia, e uma tecnologia na qual quem tem que estar nessa tecnologia é uma determinada massa étnico-racial. E, portanto, há uma politização, uma construção política no Estado e na sociedade americana de quem tem que estar no cárcere e quem não tem que estar no cárcere. Né? Nós vimos isso recentemente, né? Por exemplo, naquele episódio do policial contra aquele cidadão negro americano, né, que, inclusive, gerou diversas manifestações americanas e contribuiu enormemente para uma virada na ideia política americana no processo eleitoral para a presidência ou para a Casa Branca, como todos nós assistimos. Para Alessandro de Jorge, portanto, o cárcere ele representa né, uma forma de organizar a desigualdade social que se reina na sociedade americana. Então, o cárcere, para Alessandro de Jorge, tem, sem dúvida alguma, uma função inegável nessa nova sociedade americana dos anos 80 para cá, né? Que é organizar esse campo étnico-racial e, portanto, se traduzir, através do sistema de justiça criminal, como um modelo de governança da miséria através desse grande sistema que se tornou.
Ora, para Alessandro de Jorge, portanto, esse instituto da pena criminal no cumprimento da privação da liberdade, né, é um modelo de pena que não contribui com o processo civilizatório, né, e nega a humanidade das pessoas. Né. Esse modelo de cárcere como uma tecnologia, e esse é um segundo ponto da sua teoria, procura inventar um modelo proletário fordista, já que as penitenciárias americanas são grandes indústrias. Elas produzem diversos tipos de bens de consumo duráveis e não duráveis. Né? E o cárcere, ele se traduz por uma estratégia, segundo os seus estudos e as suas conclusões, e esse é um terceiro ponto, se traduz por uma estratégia do capitalismo, né, de subornar, subornar não, de submeter e controlar essas classes sociais através de um modelo de sociedade. Essas são 3 premissas que nós vamos encontrar nos seus estudos. E no que ele vai chamar de relações de produção dominante, pode-se observar 4 conclusões, diz Alessandro de Jorge. A primeira delas é as relações econômicas. Né? Essas pessoas não fazem parte das relações econômicas. Elas estão na precariedade das relações econômicas e, portanto, elas não produzem relação dominante na sociedade americana. Elas são dominadas. Elas estão no campo da organização do trabalho precário. Elas são o ponto do trabalho precário, do trabalho que outros não querem fazer. Esse é um segundo ponto, digamos assim. O terceiro é que a pena, essa pena criminal na modalidade específica da privação da liberdade, ela se torna a grande instituição do Estado de política para com essas pessoas, para com essas classes, para com as underclasses, chamada por Louis Vacket. E, sem dúvida alguma, esse modelo de cárcere, para ele, como última das conclusões, esse modelo de cárcere, para ele, é a tradução de uma forma do controle do desvio. Ou seja, essas pessoas vão se tornar desviantes? Vão, claro que vão. Ou seja, uma pessoa que não tem a oportunidade de estudar para que possa melhorar de vida, uma pessoa que não tem a oportunidade de ter uma formação técnica, para ter uma profissão, arrumar um emprego para ganhar um salário razoável e poder construir um futuro. Uma pessoa que mora precariamente, uma pessoa que não tem acesso a um sistema de saúde. Ou seja, uma pessoa que basicamente não tem acesso àquilo, né, que o próprio pensamento constitucional, que é um pensamento americano, né, não nos esqueçamos, o constitucionalismo, na versão americana, tem construído ao longo da história contributos extraordinários para o sistema jurídico e para a teoria da sociedade. Essas pessoas não têm o acesso mínimo aos seus direitos fundamentais sociais. Como essas pessoas não vão delinquir? Como essas pessoas não vão desviar? Como essas pessoas não vão praticar pequenos delitos? Então, a questão de fundo não é uma questão criminal. A questão criminal, ela é apenas o instrumento para se organizar uma questão social, cultural e civilizatória. Essas são as suas conclusões, não apenas em um único livro, mas em diversos livros. Ou seja, para Alessandro de Jorge, a sua ideia é de que esse momento americano que vem se prolongando se traduz por uma relação entre poder e direito penal, poder aqui político, né, na utilização do sistema de justiça criminal com uma metodologia que ela se traduz como ocultação das contradições do sistema capitalista. Né? Porque a ideia que nós temos é que no sistema capitalista todos são ricos, né? Todos têm propriedade, todos têm renda, todos têm condição social. Para Alessandro de Jorge, não é bem assim.
é preciso ter outros mecanismos que ocultem as contradições, os paradoxos do sistema capitalista. Outros mecanismos se traduzem a pena criminal, através da vedação da liberdade individual ou do indivíduo como forma de controle sobre ele e sobre a classe ou a massa ou as massas às quais ele pertence. É nesse sentido. Para Alessandro de Jorge, portanto, o que nós assistimos na realidade americana é a história de um sistema punitivista e de uma história das estratégias repressivas de classes sociais pelo Estado americano. Essa é, sem dúvida, a sua grande conclusão do ponto de vista de um pensamento da sociologia criminológica, da sociologia criminal e da criminologia naquela realidade que ele procura traduzir. Esses são, portanto, os estudos do professor Alessandro de Jorge, como segundo ponto, depois de Louis Vacat, mas também já havíamos iniciado com outros designs. Vocês também leram um outro lado dessa ideia criminológica americana, e aí bem muito antes, construída já nos anos 40, que viveu seu apogeu entre os anos 60 e os anos 80, que é a ideia do white collar crime do professor Edwin Sutherland. Enfim, quem leu o texto, quem gostaria de se referir ao texto? O texto de Louis Vacat. Leram o texto? Leram o texto, pessoal? Dá para me ouvir, professor? Dá sim. Bem, os pontos centrais que eu achei do texto, o senhor já falou, mas enfim, essa questão que ele fala, a partir do neoliberalismo, enfim, dessa diminuição das questões sociais e o aumento da penalização, e isso acontece dentro do mesmo grupo social, que é o mesmo que vai receber o auxílio social, o mesmo que vai parar no cárcere. Então, utilizando a questão da escola crítica, a clientela, tanto do social quanto do penal, vai ser o mesmo. E ele vai trabalhar em cima disso, as consequências, o que acontece, enfim. De maneira geral, é mais ou menos isso. O senhor já explanou muito bem sobre o texto. Veja, o Estado americano, segundo esses autores, né, e não só segundo esses autores, mas autores que não são da sociologia criminal, da criminologia, do direito penal, né, autores da sociologia mesmo, ou da ciência política, ou de outros campos, né, também identificam, né, essa ideia liberal e neoliberal americana dos anos 80 para cá, de uma minimização do papel social do Estado, né, de uma desregulamentação da economia americana e de uma expansão do Estado penal, mesmo não sendo esses autores digamos assim, do mundo jurídico, né? Mas qual é o sentido de se negar programas sociais para as pessoas que necessitam? Vejam, durante essa pandemia mesmo, o presidente Biden, né, anunciou, né, um auxílio emergencial para os americanos da ordem de 3 trilhões de dólares. Agora, por quê? Porque é uma questão de saúde para auxiliar pessoas nas suas rendas, porque vão ficar sem seus empregos, em um determinado ponto da pandemia. Lembro, porque gravei uma coluna para o CBN Universidade,
os americanos chegaram, a economia americana chegou a perder 25 milhões de postos de trabalho. As pessoas se recorriam em filas gigantescas ao seguro-desemprego em novembro, dezembro de 2020. E com a eleição de Biden, ele, assim que venceu as eleições e que tomou posse para iniciar sua gestão, anunciou um pacote de 3 trilhões de dólares de auxílio emergencial. Ora, se numa pandemia isso é possível, por que isso não é possível, digamos assim, num estado de normalidade das relações sociais? Não é possível, por causa exatamente dos pensamentos que tem dentro do Estado americano e da sociedade americana, por uma série de intelectuais que, digamos assim, fornecem a cognição para os modelos de gestão. Mais alguém leu o texto? Deixa eu olhar aqui. Sai daqui, meu querido. Ruth. Bom dia, professor. Sobre o texto, eu creio que seja pertinente também ressaltar que essa questão da assistência social, mais especificamente em relação aos benefícios, é tratada ao longo do texto, mas também em contraponto à nova oferta de trabalho, porque assim, eu entendi que inicialmente acontece essa assistência devido ao desemprego, em seguida é ofertado novas vagas de emprego e também, em contraposição a isso, acontece uma maior rigidez da atuação do sistema penal. É tratado isso no texto também, inclusive no início, Bourdieu fala sobre essas funções sociais, as quais são a educação pública, a saúde, habitação, bem-estar social, e em seguida trata-se do neoliberalismo. Também acontece um período histórico dentro do texto, é tratado sobre isso um pouco também. E o posicionamento de Foucault, que o senhor citou quando tratou dessa questão do hiperencarceramento, tendo em vista que, apesar de ter aumentado essa atuação da repressão, digamos assim, ela aconteceu não só no sistema interno, mas também fora dele. Aí, de certa forma, eu creio que tem acontecido isso que o senhor mencionou durante a aula. Então, foi um texto básico muito bom. Ele cita também uma obra muito importante desse autor, é Vigiar e Punir. E essa questão que ele trata de, basicamente, o poder, o biopoder, e anteriormente também essa cultura do controle, a seletividade, tanto social quanto penal. Basicamente isso. Perfeito, senhorita. Veja, em 1878, mas o texto é escrito a partir de 1878, mas ele só é publicado em 1881. Tobias Barreto escreve um texto sobre a pena criminal, que Michel Foucault só vai escrever 96 anos depois, quando Michel Foucault publica em 1974, então é só fazer as contas de quantos anos nós temos entre 1878 e 1974. 96 anos depois, Michel Foucault publica Vigiar e Punir, o Nascimento das Prisões. 96 anos antes, Tobias Barreto havia escrito um texto dizendo que não havia sentido debater, não havia sentido jurídico-científico debater a pena criminal no direito por uma questão elementar, porque ela não é um instituto jurídico, ela é um instituto político.
ela é utilizada pela política para construir determinadas formas através do direito, formas de controle, formas de retribuição, forma de punição, forma de castigo. Mas dizia Tobias Barreto, ela própria não é um instituto jurídico. E, portanto, não há como discutir ou debater a pena criminal no direito procurando os seus fundamentos jurídicos, já que ela é um instituto político. Então, os seus fundamentos são políticos e não jurídicos. E antecipando Kelsen, em mais de 30 anos, Tobias dizia, se ela é política e não jurídica, então não tem fundamento. Então, o seu fundamento é não ter fundamento. Então, não adianta o debate da pena no direito penal. Os americanos, de 82 para cá, não utilizam a pena como fundamento jurídico, mas como projeto político de controle social. Para você notar, né, a fantástica cognição de Tobias Barreto no século XIX. Mas é aquilo que, como eu iniciei a aula de hoje em homenagem a Paulo Freire, né? É aquilo. No Brasil, não se estuda Tobias Barreto, né? Se estuda Michel Foucault. Com todo respeito, devido respeito, máximo respeito e admiração a Michel Foucault. Mas não se estuda Tobias Barreto e se lê Michel Foucault. Ou seja, a grife científica no Brasil é Michel Foucault, por exemplo, mas não é Tobias Barreto. Né? Mas o que hoje nós assistimos na realidade americana é exatamente aquilo que Tobias Barreto escreveu no século XIX. A pena é um instituto político, o Estado utiliza ela politicamente, não juridicamente. Diz Ruth, o foco principal do texto é o Estado Penal. Sim, o Estado Penal construído por um instituto que não é jurídico, é político. A pena, a privação da liberdade. Outro dia, lá no programa de mestrado da Universidade Federal, nenhum dos dois programas dos quais somos docente e colaborador, no PPGDH, no mestrado em Políticas Públicas, Cidadania e Direitos Humanos, apareceu um candidato da Universidade Federal da Paraíba, da Universidade Federal de Pernambuco, agora, no mês de julho passado, no processo seletivo, que as aulas iniciaram faz 2 semanas. E ela apareceu com um projeto interessantíssimo na área de habeas corpus, e de um habeas corpus específico, julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E eu perguntei de onde ele vinha. Você estudou aonde, jovem? Ele disse, estudei na UFPE. Eu disse, você fez Direito na Faculdade de Direito do Recife? Ele disse, exatamente. Na FDR? Ele disse, na casa de Tobias? Ele disse, exato, professor. Eu disse, e que texto de Tobias você leu durante a graduação? Ele disse, nenhum. Eu disse, como? Eu disse, nenhum. Eu disse, você não leu um texto dele de 1882, chamado Uma Nova Ideia sobre o Direito, que é um conceito de direito, que os alemães dizem que é um dos conceitos insuperáveis da ideia do sentido do direito, já escrito no mundo ocidental? Eu disse, não li. Eu disse, você estudou direito penal lá? Ele disse, estudei. Eu disse, então você leu O Fundamento do Direito de Punir, de 1878, de Tobias Barreto, que é publicado só em 1881, que é o ano que ele ingressa como professor substituto na Faculdade de Direito do Recife. Então, se você estudou Direito Penal, você leu O Fundamento do Direito de Punir. Eu disse, nunca ouvi falar, professor. Ou seja, o autor que inventou o direito no Brasil, o autor que inventou as primeiras ideias jurídico-científicas no Brasil, reconhecidas por países como a Alemanha, a Itália, a Inglaterra, a França, a Espanha, Portugal. Né? Um estudante passa pela faculdade que ele foi o professor mais importante, é por isso que ela se chama Casa de Tobias, não é à toa, ela se chama Casa de Tobias exatamente por causa disso, onde Paulo Freire estudou. E esse estudante nunca leu um texto de Tobias Barreto em 5 anos de graduação. Talvez isso possa dar uma dica, porque é que o ensino jurídico no Brasil se encontra
dessa forma. Lidiane, tem até uma estátua na frente em homenagem. Eu já tirei foto naquela, eu tenho foto ao lado daquela estátua, Lidiane. Tenho foto tirada no último mês de dezembro, quando eu passei por lá, fazendo uma pesquisa para o meu projeto de livre docência na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, no próximo ano, a partir de agosto do ano que vem, quando defenderei a tese no Largo de São Francisco, né, de Tobias Barreto como o inventor das ideias estruturais funcionalistas do direito na sociedade periférica do mundo moderno, como grande autor da periferia do mundo moderno em todos os tempos. Então, e defenderei isso lá no Largo de São Francisco, que é a casa rival da Casa de Tobias, da Faculdade de Direito do Recife. Farei essa defesa nas arcadas da São Francisco, para mostrar na São Francisco que o primeiro pensador jurídico no Brasil, ele nasce na Escola do Recife. E ele precede, simplesmente, em muitos estudos de sociologia do direito, né, de sociologia do direito e filosofia do direito, o professor Niklas Luhmann. O projeto de tese é intitulado As Congruências Cognitivas e Linguísticas entre Tobias Barreto e Niklas Luhmann. Ele, como o inventor do pensamento estrutural funcionalista periférico no mundo ocidental, 70 anos antes de Niklas Luhmann. Não com a mesma profundidade que Luhmann, não com a mesma sistematicidade que Luhmann, porque, afinal de contas, Luhmann escreveu 60 livros, né? E Tobias Barreto era um autor instável, ele não escrevia muitos livros, ele escrevia artigos, e quando terminava o artigo dizia que não tinha mais nada a falar sobre aquele tema, e largava o tema. Mas aquilo que ele havia escrito naquele artigo era fenomenal, simplesmente fenomenal, era algo extraordinário. Enfim, em qualquer faculdade de Direito do Brasil é assim, não é só lá na UFPE. Não se estuda aquele que inaugurou o pensamento jurídico no Brasil. O primeiro jurista do Brasil. O primeiro e único, eu diria, cientista jurídico do Brasil. Tobias Barreto. Enfim, se não tem nada mais a se manifestar, dúvida, indagação, podemos encerrar por hoje. Nos encontramos, espero, na próxima segunda-feira para o último encontro. Lembre-se, o prazo para o envio do vídeo é dia 1º, e na outra segunda-feira, dia 4, aí sim, a aplicação da reposição da primeira avaliação e a aplicação da segunda avaliação para quem decidir não enviar o vídeo. Se não tem mais manifestação, podemos encerrar por aqui. Bom dia a todas e todos e uma ótima semana.